vocês na página 22. Ciclo da água e as mudanças de estado físico. Nós observamos a água, né? Encontramos aí na natureza, em vários outros lugares. A água apresenta 3 estados físicos. Líquido é a água que nós bebemos, certo? Ela está líquida. Encontramos também oceanos, nos rios, nos lagos, nos aquíferos, nas lagoas. Sólido é a água no formato gelo. A água, quando vocês colocam no freezer, ela vira gelo, ela fica dura. Então, estado sólido. A neve, sólido. O gelo das geleiras, sólido também. E o gasoso, como assim? A água gasosa é o estado da água que está no nosso ar, lá no vapor, quando esquenta alguma coisa, no chuveiro, quando embaça todo o banheiro, ela está no estado gasoso, né? Então, sabemos que a água tem 3 estados físicos da água. Líquido é o formato da água que bebemos, sólido, gelo, as geleiras, e o gasoso, o ar e o vapor, tá? A água está constantemente circulando no nosso ambiente. A água, sim. O ar, a água está no nosso ambiente de uma forma gasosa, né? Dizem também, como hoje o ar está úmido, por causa da umidade da água gasosa. Observem lá, eu trouxe um copo, estão vendo que tem, ok? Com água. Me respondam, esse copo está cheio de água ou está pela metade de água? Qual que é a resposta? Ai, professora, está na metade, você não está vendo que a água está até aqui? Errado. A água está no copo cheio. A água está até a boca de água. Esse copo está até a boca de água, sim. Por quê? Aqui está a água líquida e aqui está a água gasosa. Na parte de cima encontramos a água gasosa. Então esse copo tem metade água líquida e metade água gasosa, mas o copo inteiro está com água, mas em 2 estados físicos diferentes. Agora nós vamos observar o ciclo da água. Deixem a apostila aberta para vocês acompanharem, certo? E observarem o ciclo. Olhem lá, número 1. Estão vendo lá? Com o calor e o vento, a água presente nos mares e rios passa do estado líquido para o gasoso, ou seja, ela evapora. Esse processo é a evaporação. Água, bate o calor, ela evapora, né? Águas dos rios, da piscina, com calor ela evapora. Essa mudança de líquido, que era a água que estava lá no mar, na piscina de vocês, saindo líquido e virando vapor, é chamado de evaporação. No 2, olhem lá, está no outro lado da página.
liberada por animais, plantas e outros seres vivos pela transpiração, também evapora para a atmosfera, ou seja, o suor. Nós fizemos um monte de exercício e de repente está tudo escorrendo, está tudo molhado. Esse nosso líquido é evaporado, né? O cabelo está molhado, de repente o cabelo está seco. Evaporado esse líquido. Número 3. Quando atinge as camadas mais frias da atmosfera, a água no estado gasoso, que é aquela água que evaporou, passa para o estado líquido. Esse processo chama de condensação e é essencial para a formação das nuvens. Então, tá, a água bate o sol, ela evapora, ela se acumula lá nas nuvens, forma líquidos na nuvem, condensa lá nas nuvens. 4. Quando determinada quantidade de água se acumula nas nuvens e chove. Esse processo é chamado de precipitação. A água da chuva filtra-se no solo e abastece lagos, rios, oceanos e outros corpos de água. Então, a água subiu, acumulou lá na nuvem, as nuvens ficaram supercarregadas de líquido que evaporou. 5. Dependendo da temperatura, as chuvas também podem cair no estado sólido, sob a forma de neve ou granizo. Essa passagem da água do estado líquido para o sólido é a solidificação. As nuvens estão carregadas e vai cair neve, vai chover granizo. Esse processo de líquido para sólido chamamos de solidificação. A neve, número 6, pode derreter passando do estado sólido para o líquido, quando a temperatura aumenta. Esse processo é chamado de fusão. Fusão. A água resultante da fusão filtra-se no solo ou escorre e vai para os lagos e outros corpos de água. Então, esse é o nosso ciclo. Ou seja, tem a água no oceano. O que aconteceu? O sol bateu. Ela evaporou. Aconteceu a evaporação. De repente, ela vai lá para as nuvens, né? De vapor, vai para as nuvens, acontece a condensação, carrega as nuvens. Ok, carregou as nuvens. Se ela cair em forma de granizo, solidificação. Ou se derreter o gelo, ela vira fusão. E a água retorna no seu processo inicial, nos oceanos, nos rios, nos lagos, tá? Então, vocês precisam lembrar que o estado físico da água são 3: líquido, sólido e o gasoso, certo? Que a água, primeiro processo que a água passa no ciclo é o evaporação. Evaporou a água, virou gasosa, líquido para gasosa. Chegou lá nas nuvens, condensou, juntou, ficou carregada, virou líquido e ela cai na forma de chuva. Ela cai líquido e volta para os seus oceanos, para os seus lagos, para as suas lagoas, certo? Se cair em forma sólida, chuva. Para sólida é solidificação.
solidificação, certo? Se acontecer o derretimento do sólido para o líquido, é fusão, certo? Então, esse é o nosso ciclo da água. Vocês também precisam lembrar que, além dos três estados físicos da água, nós temos 4 mudanças de estados. Estado físico, a água muda, tem 4 mudanças. Temos que saber que a fusão é de sólido que transforma em líquido. Então se eu pegar um gelo e deixar dentro de um copo, em cima de um móvel, o que vai acontecer? O gelo não vai derreter? Ele era sólido e virou líquido. Ele passou pelo processo de fusão. Solidificação. O líquido se transforma em sólido. A água na forminha líquida vai para o congelador, vira sólido. Líquido para sólido, solidificação. Evaporação. Quando evapora, líquido se transforma em vapor. Quando vocês estão esquentando uma água, numa chaleira, numa panela, tem água, de repente começa a sair vapor, a chaleira começa a pitar. Então, esse processo é evaporação. E temos a condensação. Gasoso vira líquido. É o que acontece nas janelas suadas. É o choque térmico. O líquido lá no banheiro, vocês estão tomando banho, a água está quentinha, que gostoso. Bate em contato com o espelho, com a porta lá, o box. O que acontece? Tanto o espelho como a porta, elas estão geladas. Então, esse choque do vapor quente com a superfície gelada, ela se transforma em líquido, começa a escorrer, né? Então, não esqueçam, 4 mudanças de estado físico e 3 estados, sólido, líquido e gasoso, que passam pelos processos, 4 processos, certo? Lá na apostila de vocês, na página 24, complete as frases a seguir com as palavras em destaque. Nós temos 3 palavras: solidifica, evapora e condensa. Temos 3 alternativas com 3 imagens, certo? Cada um com a sua imagem. Letra A. A roupa colocada no varal seca porque a roupa, se está no varal, é porque ela está úmida, ela está molhada. Bate o sol, bate o vento, ela seca, porque a água solidifica, evapora ou condensa. Letra B. Após o banho, o vapor da água adere à superfície fria, como o vidro, e solidifica, evapora ou condensa. Pensem lá. E a última, a C, água colocada no congelador, ela está líquido. Vocês colocam no congelador, acontece o quê? Ela solidifica, ela evapora ou ela condensa? Vão responder. No número 2, leia a notícia e responda as questões a seguir. Evidências da presença de água líquida em Marte são descobertas por pesquisadores com uso de radar.
Pesquisadores italianos anunciaram que há indícios de presença de água líquida em Marte, segundo dados coletados por um radar da Agência Espacial Europeia. Há um reservatório de água líquida repousando abaixo de camada de gelo e poeira na região polar sul do planeta vermelho. Daí, relacionado a essa notícia, vocês vão responder a e a B. A vida, como a conhecemos, depende da existência de água líquida. Qual é a relação das evidências identificadas em Marte e relatando na notícia com possível presença de seres vivos nesse planeta? O que acontece lá na notícia? O que aconteceu? O que apareceu lá em Marte? Na notícia são mencionados 2 estados físicos da água. Quais são eles? Sólido, líquido, gasoso. 3. Em um ciclo da natureza, a água passa por várias mudanças de estado físico e também de um local para outro. Sobre esse assunto, relacione as 2 colunas. Coluna 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Evaporação. 2. Condensação. 3. Precipitação. 4. Infiltração. 5. Solidificação. E 6. Absorção pelas plantas. Daí tem a água das nuvens também podem chegar ao solo na forma de gelo ou granizo, que são formados por água no estado sólido. Próximo, a água em que estava acumulada nas nuvens cai na forma de chuva. Próximo, com o calor do sol e a ação do vento, a água presente em rios, lagos, mares na superfície do solo passa do estado físico para gasoso. Próximo, a água presente no solo é absorvida pela raiz das plantas. A água que evaporou passa para o estado líquido, formando nuvens, e a água da chuva é absorvida pelo solo de forma aquíferos. No exercício 4, entre os processos citados na atividade anterior, escreva os números que correspondem à mudança de estado físico da água. Então, vocês vão observar lá, no 3 foi falado sobre evaporação, condensação, precipitação, infiltração, solidificação e absorção pelas plantas. Então, um desses processos, qual que representa a mudança física da água? Daí vocês vão escrever no número 4. Vamos brincar. O ciclo da água é um processo dinâmico e que ocorre o tempo todo. Destaque os discos presentes no material de apoio e siga as orientações. Vocês vão destacar essas 2 folhas do material de apoio, ok? São 2 ciclos. O que é que vocês vão fazer? No ciclo 1, vocês vão recortar em volta, certo? Estão vendo que aqui tem uns detalhes dentro, na parte de cima e na parte de baixo? Vocês vão recortar essa parte também. Na outra folha, vou recortar toda a volta, certo? E depois nós vamos montar juntos. A prof vai montar aqui para mostrar para vocês. Peguem lá o livro de atividade de vocês, na página 59. Na 59, exercício 3. Analise o esquema sobre mudanças de estado físico da água e o ciclo da água da natureza. Depois faça o que se pede. Tem uma imagem, tem algumas flechinhas. A
as frases escrevendo onde podemos encontrar água nos diferentes estados físicos da natureza. Vocês vão encontrar, certo? Daí temos flechinhas. A primeira flechinha tem gotículas de água dentro da flechinha. No estado gasoso, a água no ambiente forma alguma coisa. Embaixo, no estado líquido, a água no ambiente forma. E no estado sólido, a água no ambiente forma alguma coisa. B. Escreva o nome das mudanças de estado da água representadas pelos números 1, 2 e 3 no esquema. Em seguida, relacione os estados inicial e o estado final da água. 1, 2 e 3, vocês vão escrever, evaporação, condensação e solidificação e relacionar os números a gasoso para líquido, líquido para sólido ou líquido para gasoso. O C, assinale a imagem que representa a mudança de estado da água que está falando no esquema. Depois, que está faltando no esquema. Depois complete a frase escrevendo o nome desse processo, o estado inicial e final da água. Qual que está faltando? Vocês vão fazer um X e vão completar as linhas. Na D, escreva o nome dos processos indicados pelas letras A, B e C. Em seguida, relacione suas respectivas definições. Vocês vão ver lá no desenho que significa a letra A, B e a C. Vão escrever. E depois vão relacionar, com as suas definições. Vocês vão completar as letras nos quadradinhos. A4, use as palavras em destaque e indique as transformações da água que acontecem na imagem abaixo. Nós temos fusão, evaporação e a transpiração. Temos uma chaleira, temos um suor e temos um picolé derretido. Vocês vão escrever a chaleira relacionada a qual transformação? O suor, qual transformação? E o picolé, qual transformação? Certo? Então resolvam, depois nós voltamos com a correção. Olá, quinto ano, vamos para a correção? Peguem a apostila de vocês na página 24. Então tá, lápis na mão. Complete as frases a seguir com as palavras em destaque. Solidifica, evapora ou condensa. Temos lá imagens, certo? Letra A. A roupa colocada no varal seca porque a água... Se a roupa está no varal é porque ela está úmida, ela está molhada, ela tem água no tecido. Colocada no varal seca porque a água evapora. Escrevam lá na letra A palavrinha evapora. Letra B. Após o banho, o vapor da água adere à superfície fria, como o vidro, e a água está quente, encontra uma superfície fria, ela condensa. Escrevam lá condensa na letra B. Letra C. A água colocada no congelador. A água, quando vocês colocam líquida na forminha, vai para o congelador, ela solidifica. Então ficou evapora, condensa e solidifica. Número 2. Leia a notícia e responda as questões a seguir. Evidências da presença de água líquida em Marte são descobertas por pesquisadores com o uso do radar. Pesquisadores italianos anunciaram.
que há indícios de presença de água líquida em Marte, segundo dados coletados por um radar da Agência Espacial Europeia. Há um reservatório de água líquida repousando abaixo de camadas de gelo e poeira na região polar sul do planeta vermelho. Vamos lá para as perguntas? A vida, como a conhecemos, depende da existência de água líquida. Qual é a relação das evidências identificadas em Marte e relatadas na notícia com a possível presença de seres vivos nesse planeta? A presença de água líquida indica que pode existir organismos vivos no planeta Marte. B. Na notícia são mencionados 2 estados físicos da água. Quais são eles? Está falando a água líquida e o sólido, que seria o gelo. Líquido e sólido. Número 3. Em um ciclo da natureza, a água passa por várias mudanças de estado físicos e também de um local para o outro. Sobre esse assunto, relacione as 2 colunas. Primeira coluna tem 1. Evaporação, 2. Condensação, 3. Precipitação, 4. Infiltração, 5. Solidificação e 6. Absorção pelas plantas. Vamos relacionar? No primeiro espacinho lá, a água das nuvens também pode chegar ao solo na forma de neve ou granizo, que são formadas por águas no estado sólido. Água no estado sólido de solidificação. Embaixo, a água que estava acumulada nas nuvens cai na forma de chuva. Precipitação. Com o calor do sol e a ação de ventos, a água presente nos rios, lagos, mares e na superfície do solo passa do estado líquido para o gasoso, indo para a atmosfera. Ela evapora. Evaporação. A água presente no solo é absorvida pelas raízes das plantas, garantindo a sua sobrevivência. A absorção pelas plantas. A água que evaporou passa para o estado líquido, formando as nuvens. Condensação. E a água da chuva é absorvida pelo solo e pode formar aquíferos. Infiltração. A água, infiltração, penetra. 4. Entre os processos citados na atividade anterior, escreva os números que correspondem à mudança de estado físico da água. Evaporação, número 1. Condensação, número 2. Precipitação, número 3. E solidificação, número 5. Certo? Então, são os números 1, 2, 3 e o 5. A atividade do material de apoio é a seguinte. Vocês destacaram os 2 discos, recortaram, certo? Professora também, ó. Tem os 2 discos. Eu coloquei um clipe e a pontinha aqui para frente. Furei e o que vocês vão fazer? Vocês vão girar. Estão vendo? Ó, quando vocês giram para condensação, a imagem, as nuvens carregadas. Precipitação, o desenho, a chuva caindo. Corpos d'água, o desenho,
Estão vendo? Onde a água acumula das raízes, os aquíferos. E a evaporação, a água evaporando, líquido virando gasoso por causa do sol. Aqui está o nosso joguinho do material. Ó, daí vocês sabem. Opa, escapou. Certo? Daí aqui só dá um jeitinho e vai girando e vão vendo. Certo? Peguem lá o livro de atividade de vocês. Na página 59. Analise o esquema sobre as mudanças de estado físico da água e o ciclo da água na natureza. Depois faça o que se pede. Letra A. Complete as frases escrevendo onde podemos encontrar águas nos diferentes estados físicos da natureza. Primeira frase. No estado gasoso, a água no ambiente forma o quê? Vapor e umidade. Escrevam lá, vapor e umidade. No estado líquido, a água no ambiente forma o quê? Nuvens. Daí ela forma as nuvens, depois chuva e rios. No estado sólido, a água no ambiente forma gelo e neve. B. Escreva o nome das mudanças de estado da água representadas pelos números 1, 2 e 3. E depois relacione. Vamos lá? Número 1, lá no desenho. A água está no rio, no lago. O que está acontecendo? Evaporando. Então, número 1, evaporação. Número 2, a água evaporou de líquido para gasoso, foi lá para as nuvens. Nas nuvens ela condensou, aconteceu a condensação. Transformou de gasoso para líquido. E número 3, olha lá, como neve, né? Estão vendo? Grãozinhos lá, granizo talvez. Solidificação. Ela saiu de líquido para sólido. Então ficou 1, evaporação, 2, condensação e 3, solidificação. Agora vamos relacionar. Gasoso para líquido, condensação. Número 2. Líquido para sólido, solidificação. 3. E líquido para gasoso, evaporação. 1. C. Assinale a imagem que representa a mudança do estado da água que está faltando no esquema. Depois complete a frase escrevendo o nome desse processo e os estados iniciais e final da água. Faça um X no gelo, porque está faltando o quê? A fusão. A fusão não foi mencionado no exercício B. Então, na fusão, a água passa do estado sólido, gelo sólido, derretendo, para o estado líquido. Então, o número C, fusão, sólido e líquido. São as 3 palavrinhas que vocês vão escrever e vão fazer um X lá na imagem do gelo. Virando. Escreva o nome dos processos indicados pelas letras A, B e C no esquema. Em seguida, relacione as suas respectivas definições. Letra A, o que nós temos lá na letra A, no esqueminha lá? Precipitação. Que a chuva está caindo. Letra B. O que está acontecendo na letra B?
a água está infiltrando. Infiltração, está entrando na terra. E C, a letrinha C está transpiração. Então ficou A, precipitação, B, filtração e C, transpiração. Vamos relacionar? Primeiro lá. Fenômeno em que a água presente nas nuvens cai na forma de chuva, neve ou granizo. Precipitação. Letra A. Processo em que os seres vivos liberam água para o ambiente. Transpiração. Suor. B. Processo em que a água da superfície penetra no solo, podendo alcançar os aquíferos. Infiltração. B. Ficou A, C e B. Número 4. Use as palavras em destaque e indique as transformações da água que acontecem na imagens abaixo. Temos a palavrinha fusão, evaporação e transpiração. Temos uma chaleira fervendo, a água está esquentando, está saindo, está evaporando, evaporação. Uma pessoa suando, com suor escorrendo, transpiração, ela está transpirando. E um gelo, um sorvete derretendo, fusão, certo? Então, tá bom, então vamos encerrando por aqui, até a próxima. Mais uma coisinha, esquecendo, a professora colocou um complemento para nossa água, que é para nossa aula, é um vídeo sobre o ciclo da água, tá? Se ficou alguma dúvida, é um vídeo bem fácil de entender, ok? Ok? Prestem atenção lá, qualquer dúvida, estamos aqui. Até a próxima!